Excelente dia! Tudo bem, gente? Olha que maravilha! Quarta-feira, essa manhã deliciosa. E tô aqui no estúdio da Prodígimos, falando a respeito de negócios, falando daquilo que importa para você, empresário. E quer fazer conteúdo? Precisa de ter material? Vem para cá. Aqui você recebe uma curadoria especializada para você oferecer o melhor daquilo que você tem, do seu conhecimento, para as pessoas assistirem. Ah, eu não quero um podcast, não é assim. Não tem problema, vem gravar o seu vídeo, vem gravar a sua aula, não tem problema nenhum. O estúdio é totalmente preparado para isso, para te receber com o maior carinho do mundo. Então, eu sou Sâmia Cruanes Dias, mentora em inteligência comercial humanizada, e apresento aqui o Fale Mais Sobre Isso, e hoje com a Patrícia Silvestrini, gente, uma verdadeira especialista em recursos humanos, em psicologia, essa área de RH que precisa tanto. E hoje, falando o quê, gente? Um assunto tão importante que eu tenho certeza, empresário, que se ainda não te colocou de cabelo em pé, vai colocar. Não que seja, né, Patrícia? Mas é assim, é tanta informação, é tanta coisa que no primeiro impacto o empresário assusta, não é? Então, mas calma, a gente vai falar bastante a respeito disso. Paty, gratidão por aceitar o meu convite, é uma alegria muito grande ter você aqui. E eu tenho certeza que você vai, nossa, brilhantar esse podcast hoje. Bom, eu que agradeço primeiramente, Sâmia, porque quando você mandou o convite, eu já falei, ai, não, vamos, porque foi uma honra, assim, saber que faria parte desse momento aqui do seu podcast, então, e também, principalmente, em sanar as principais dúvidas, porque tem sido já um tema bastante comentado desde o ano passado, desde quando saiu mesmo essa atualização. E sempre que eu tenho oportunidade de falar sobre isso, eu aproveito para justamente sanar, e não sei esse bicho de 7 cabeças aí que o empresário está achando. Com certeza. E, gente, deixa eu apresentar para vocês esse mega currículo. É extenso, mas eu acho que vale muito a pena eu falar a respeito dele. E querendo ou não, antes até de entrar, tá aqui, né? Você foi uma das pioneiras em estudar a NR1. Quando começou o burburinho a respeito desse assunto, você já foi se aprofundar, né, Paty? Sim. Então olha só, a busca pela informação para levar o melhor para você, gente, é fundamental. Empresário, participe, se inscreva, clica aqui no canal, se inscreve, justamente entregue para o empresário que você conhece, fala assim, vem assistir porque isso daqui é importante, vai fazer diferença no seu negócio, eu tenho certeza disso. Então vamos lá, quem é Patrícia Silvestrini? Além de ser uma pessoa muito querida para mim, é psicóloga, ela é psicanalista também e consultora em recursos humanos, com sólida atuação no desenvolvimento humano e organizacional. Possui mais de 5.280 horas de atendimento clínico, além de ampla experiência em mentoria e desenvolvimento de lideranças, somando mais de 4.000 horas de mentorias in company em recursos humanos. Atua há 15 anos como parceira das Aros Escola de Negócios, sendo psicóloga responsável nas turmas do programa Kiron, Jornada Empresarial. Se você não assistiu, no episódio que eu fiz com a Andréia, falando a respeito de liderança, tem um trecho lá que a gente fala bastante a respeito do programa empresarial Kiron, que é extraordinário, faz a diferença, é só ir lá para poder acompanhar. Ela é psicóloga responsável e acumula mais de 4.480 horas de atuação, além de mais de 1.000 horas como professora especialista também no mesmo programa. Gente, ela dá uma aula sensacional, falando sobre recrutamento, seleção,
como que a gente deve anunciar a vaga, né, Sim. Paty? O que tem que prestar atenção na hora até mesmo de promover uma pessoa, Sim. não é isso? Que também tem aí os seus pontos especiais. Bom, eu sou fã dela, então... Bom, especialista em comportamento humano e desenvolvimento de equipes e já realizou a aplicação de mais de 1.800 avaliações tipológicas do QATI, com expertise consolidada em recrutamento e seleção há mais de 15 anos. Paty, com certeza muitos empresários que estão aqui não conhecem o que é esse teste do QATI. Tem como você falar assim rapidamente? O que é? Ele é um mapeamento comportamental que mede ali as preferências comportamentais do indivíduo. Ele é uma ferramenta de autoconhecimento. E ele mede a tipologia, como que aquela pessoa funciona, quais são os pontos dela fortes, os pontos a serem desenvolvidos dentro daquele perfil. Ele também é utilizado para orientação de carreira. Então, é muito, muito utilizado nas empresas em processo seletivo, por isso que eu utilizo muito dele. E ele veio através de uma outra, porque esse é brasileiro, mas ele veio através de 2 industriais americanas, que é primeira ferramenta chamada MBTI. Então, ele é, dentro do Kiron, ele é uma das ferramentas dentro do processo ali, na parte de autodesenvolvimento, foi um dos que a gente não consegue trocar, né? Porque ele é tão fidedigno, ele traz uma consistência tão bacana ali na visualização do próprio empresário, e que a gente não consegue nem colocar outra no lugar de fazer uma atualização, nem dá, porque ele é muito, muito consistente. E é importante lembrar que esse teste só pode ser aplicado por psicólogos, não é? Sim, esse é só por psicólogos. Isso é importante hoje em dia a gente falar, né? Reforçar. Bom, vamos lá. Sua formação inclui coaching pelo IBC, reaprendizagem criativa pela Keep Learning School, formação em recrutamento e seleção com dinâmica de grupo pelo Grupo Troca e capacitação como implementadora da NR1, que é o assunto que a gente vai tratar hoje. E sua atuação integra saúde emocional, desenvolvimento humano e estratégias organizacionais, gente, contribuindo para a construção de ambientes mais consistentes, saudáveis e produtivos. Paty, parabéns pelo currículo, que currículo maravilhoso. Gente, agora vamos o que interessa realmente. Vocês viram o título desse podcast, né? Mitos e verdades a respeito da NR1. Um assunto que está sendo muito falado hoje em dia, muito debatido. Vou querer entrar um pouco no aspecto de vendas também, quando se fala em NR1, que eu acho também que é fundamental, tá? E aí, eu quero saber, sabe? Porque durante muito tempo, as empresas enxergaram segurança emocional e até a saúde mental como algo secundário dentro da empresa, né? Então, é a busca pelo resultado, é a busca pela excelência. Alguns programas, algumas empresas implementando alguns programas, mas não focado tão na questão da saúde emocional do colaborador. E eu queria ver, muita gente nem entendeu exatamente o que é a NR1, para que ela veio, e eu gostaria que você explanasse um pouco a respeito disso para o empresário começar já a entrar nesse meio, porque por incrível que pareça, Paty, a gente já falou tanto a respeito de NR1, né, nos meios onde a gente convive, mas ainda tem muita gente que nem imagina o que é. Sim, exatamente. A NR1, ela é a primeira norma, né, norma regulamentadora, foi a primeira NR de 38 NRs que nós temos, e ela passou desde o ano passado por uma atualização, porque até então ela era pautada em saúde física, ali do colaborador, de segurança do colaborador, e essa atualização ela veio para trazer também os fatores psicossociais, que é saúde emocional, saúde mental desse colaborador. E isso acabou sendo, né, como você falou, talvez muitas empresas não tinham essa preocupação, ainda não têm essa preocupação, mas agora passou a ser uma obrigação. Essa que é a diferença. Porque esse assunto, essa pauta, ela deveria ter sido tratada pensando que a primeira NR, ela surgiu há 47 anos, essa NR1. Então, ela existe há 47 anos. E há 47 anos, o nosso cenário no mercado de trabalho, dentro das empresas, era muito diferente de hoje.
nós poderíamos sim pensar que era mais esse olhar para EPIs, né? O uso de equipamentos de segurança, era esse olhar sobre a questão física desse colaborador, de carregar peso, de se movimentar. E faria muito sentido, né? Fazia de fato sentido, por isso que veio ela, para poder justamente observar essas questões. E era mais indústria. E se a gente pensar, né, 47 anos de lá para cá, a gente tem outros, mudou o cenário pensando que temos escritórios, a gente tem vários cargos novos que envolve a parte mental, né, esse esforço mental, esse esforço até de emocional sobre. Então os cargos mudaram, novos cargos surgiram, a tecnologia veio. Com certeza faz sentido passar, né, por uma atualização, pensando do tempo que ela existe. Com certeza. E agora, com toda essa mudança. Tá. E por que deixa os empresários preocupados? Qual que é o ponto que traz a atenção para eles? De como fazer isso, eu vejo. Porque pensando na saúde física, já tendo essa NR há muitos anos e o PGR ali na obrigatoriedade de apontar tudo isso, era algo mais comum, era mais palpável. Agora, pensar em saúde emocional, saúde mental, como que faz isso? Como que documenta? Como que registra? O que a empresa precisa fazer ali dentro para trabalhar um controle sobre essa saúde, trazer uma saúde mental equilibrada ali dentro? Então, acho que todos esses questionamentos foi o que eu mais ouvi nos últimos tempos aí dos empresários. Nossa, como que eu faço, né? O que tem que fazer agora? Tá. E aí você trouxe dados pra gente também em relação a isso, né? Por que houve essa atualização? O que aconteceu no mundo para falar assim, não, vamos ter um olhar diferenciado, que a gente precisa olhar para a saúde mental do colaborador. A gente estava conversando anteriormente, né? Eu acho que a pandemia foi um dos fatores que agravou a saúde mental de todo mundo, a saúde emocional de todo mundo, não é? E quais são esses números que alertou o governo? Quem que é? O INSS? Quem que regulamenta tudo isso? Quem que fiscaliza? E por que falaram, vamos atualizar para ter um cuidado maior com o colaborador? O que aconteceu? Pandemia, a nível mundial, pandemia. Então, se a gente pensar a pandemia, mas ao mesmo tempo, são vários outros fatores. Tecnologia, eu vejo que pós-pandemia, houve também assim, vamos recuperar o tempo perdido. Então, as empresas muito na pressa de querer recuperar todo o prejuízo desse período. As pessoas em pandemia, elas voltaram para os postos de trabalho adoentadas emocionalmente, porque houve toda uma mudança de vida para todo mundo. Então, inevitável que a ansiedade disparou, quadros depressivos disparou. Então, tudo isso fortaleceu a ideia. Pensando a nível Brasil, no Brasil, o que aconteceu? O INSS, desde 2022, ele foi percebendo esse acréscimo de número de afastamentos por transtorno mental. Então, aconteceu um acréscimo ao ponto de nós termos fechado o ano passado com mais de 500 mil de afastamento. É muita coisa, né? Por transtorno mental, sim. É muita coisa, porque se a gente pensar que lá em 2022 era 140 e poucos mil, salvo engano, então a gente teve um aumento absurdo de ano a ano, ao ponto de a gente ter ultrapassado 500 mil em 2025. Então isso se tornou muito expressivo, a nível econômico muito caro, então passou de 3 bilhões de reais para o Brasil, esses números de afastamento. Que daí, vamos dizer assim, esses 3 bilhões... dinheiro dos cofres públicos, vamos dizer assim. Exato. Então, também teve essa preocupação, né? O governo não quer gastar com tudo isso. E pensando em empresa, o quanto que aumentou, né? Para as empresas, para o empregador, ele ter colaborador doente, afastado por CID-F, que o CID-F, ele é o CID, que são os afastamentos por transtorno mental. Então, se a gente somar tudo isso, e quem veio fiscalizar, né? Quem fiscaliza tudo isso é o Ministério do Trabalho e Emprego, que ele monitora tudo, ele observa tudo, e foi ele o responsável em trazer essa atualização. Bom, essa nova atualização entrou em vigor ontem, certo? Ontem, isso. E aí, como que fica isso? O que a empresa precisa fazer a partir de agora para
porque ela é passível de multa, certo? Sim. Tem uma fiscalização. Então, a gente já consegue ter uma noção, tem clareza sobre isso, Paty, de como vai ser fiscalizado, o que vai chamar a atenção do Ministério do Trabalho para chegar a fiscalizar uma empresa? Como que funciona isso? A fiscalização ela é feita por meio eletrônico. Tá. Efetivamente, a gente não sabe exatamente como que o governo vai comportar, né, em relação a tudo isso. O que nós sabemos é sim sobre a multa, a partir de ontem já começou, né, entrar a questão da multa. A notificação, como eu falei, que é por meio eletrônico, ela vem através de uma plataforma que chama DET, que é o domicílio... Nossa, agora a sigla não vem de cabeça aqui, mas Tá. ela é uma plataforma que, teoricamente, toda empresa ela tem que ter esse cadastro. Geralmente, os escritórios contábeis, né, dessas empresas já têm esse login e senha. Certo. E a notificação, ela vem por esse portal. Esse portal é não só notificação pela questão da atualização da NR1, mas como outros tipos de atualizações que são necessárias que a empresa ela se organize ali em documentos, outras auditorias. Tá. Às vezes adequação até das questões do PGR, às vezes de documento em relação a maquinário, N coisas ali. Então, além dela, vem também a questão da NR1. Tá. Então, eletronicamente, ele vendo ou não vendo a notificação, já é considerado visto, vamos dizer assim. E ele tem um prazo para poder correr em relação a esse documento. Isso para qualquer outro tipo de notificação. Então, isso vai ter que acontecer. Como que ele precisa se munir em relação a isso? Ele tem que ter um profissional que faça o diagnóstico de risco psicossocial. Tá. Que ele mapeie os riscos psicossociais dentro da organização. E isso ele é feito através de um profissional capacitado que vai aplicar um questionário e que vai mapear esses riscos. Tá. E, Paty, assim, vamos por partes. Independe do número de funcionários, como que funciona isso? Independe. Ele tendo um CNPJ, ele corre o risco de ser fiscalizado. Tá. Então, eu busquei aqui domicílio eletrônico trabalhista. Isso mesmo, simples. Domicílio eletrônico trabalhista. Então, toda empresa tem esse registro, né, no DET, vamos falar assim. Isso, ele chega pelo DET. Tá. Aquela história do e-social, ele é dentro desse DET? Não, o e-social outra história. é outra coisa. Tá. Ele não, inclusive, por hora, não tem nada falando da NR1, dessa atualização, estar vinculada ao e-social. Tá. Não está. Então, isso não está vinculado. Tá. Não, eu pergunto isso como uma leiga, realmente, no assunto, viu, empresário? Que é pra gente esclarecer junto aqui tudo isso. A gente sabe que as empresas têm o departamento de RH, ou então muitas empresas não possuem esse departamento e contam com seus escritórios de contabilidade. Sim. Que dão todo o suporte nesse sentido. Aí, o que eu mais escuto é assim, funcionário faltou, tem que entregar dentro de 24 horas o atestado médico, porque tem que ser inserido no e-social. Uhum. É isso que, vamos dizer assim, a frase comum que eu escuto é essa. Então, por isso a minha pergunta desse vínculo, desse DET aí com o e-social, porque como não tem nada a ver e sabendo que é um registro que é feito lá, mas eles devem cruzar a informação nesse sentido, né? Sim, porque os afastamentos, o único rastreio que vai ser feito vinculado ao NR1 é sobre o CIDF. Certo. Esse volume pelo CIDF, é até importante o empresário ter essa informação, que isso pode ser um fator de fiscalização para o Ministério do Trabalho. Tá. De chegar ali um auditor, porque também existe a questão do auditor ir fisicamente até a empresa, não necessariamente só por essa razão, mas por qualquer outra através do DET. Então, ele vem com esse formulário do DET, mostrando as notificações e essas adequações que a empresa precisa ter, né? Tá. Mas em relação ao CIDF, ele pode ser um fator, sim, porque daí ele vê pelo volume, isso chama a atenção do Ministério do Trabalho e vai até a empresa entender, né? Tá. E essa notificação, porque na minha cabeça tá funcionando assim, por exemplo, o governo não tem uma quantidade infinita de profissionais para poder fiscalizar, certo? Então, tudo isso é feito
de maneira digital, eletrônica, com certeza deve ter alguma inteligência artificial atrelada a isso para fazer o rastreio, né, de quantidades de CDFs colocados e como que se recebe essa notificação? Ela vai por e-mail, ele vai pelo DET, para a empresa se manifestar. Fala, manifeste-se desses afastamentos que estão tendo. Seria isso? Aí tem um documento que é inserido nessa plataforma. Como que funciona? Porque como que a empresa ela vai se munir de ferramentas para mostrar que ela está cuidando da saúde mental do colaborador? Em relação à notificação, não, ela vai, acreditamos, né? Isso Tá. por estudo e tudo mais. Vamos entender na prática, né, agora. Porque pela questão do número de afastamento pode ser um fator, mas não vai chegar lá que houve um excedente de afastamento, só vai chegar a notificação. A gente precisa do documento do diagnóstico de risco. Certo. Porque provavelmente eles devem ter rastreado o número e falar, bom, vamos ver o mapa como é que tá. Certo. Quais são os ambientes, se tá alto, se tá baixo. Então, ele vai ver ali, ele quer ver esse documento. Esse documento tendo em mãos, a empresa tendo ele, junto com ele tem que ter um plano de ação. Esse plano de ação que vai justificar, olha, tem bastante afastamento? Tem. O mapa ali, o documento deu que tem áreas de risco alto? Deu. E o que a empresa está fazendo em relação a isso? Aí tem o plano de ação comprovando. Então, a empresa sendo munida por essa documentação, ela está, teoricamente, protegida em relação a multas. Certo. Porque ela tem tudo documentado e ações sendo feitas ali. Porque daí ele vai olhar, nossa, aqui está tendo um programa contínuo em relação à liderança. Porque foi apontado ali um fator de liderança alto. Então, assim, tudo vai sendo casado e justificado. Certo. Mas não... E o DET, a pessoa, é orientado que quem cuida dessa conta, ele seja monitorado. Semanalmente, ele acesse ali o portal para ver se tem notificação. Olha só, meu Deus do céu. E como que as empresas estão recebendo essa informação de que a partir de agora elas precisam ficar mais atentas ao DET. Sempre precisou, mas agora mais ainda pela atualização da NR1. Tá. Então ele tem que ficar olhando ali. Empresário, você está por dentro disso? Seu escritório de contabilidade informou o quanto que o seu RH está preparado nessa questão, né? Gente do céu, é sério isso, né, Paty? Eu tenho orientado meus clientes em relação a isso, dá uma olhada, tá o cadastro certo na plataforma, quem que tá cuidando desse seu cadastro, para poder estar checando se há algum tipo de notificação, agora mais ainda, nesse sentido. E eu tenho percebido que algumas empresas, elas já estão tomando providências, né? E eu gostaria que você explanasse pra gente quais são essas providências, porque, por exemplo, vou falar de uma empresa que eu presto consultoria. Ela fez uma análise diagnóstica, aí você vai poder dar o nome adequado para isso, para entender como é que estava a saúde dos colaboradores, como que eles se sentiam em relação ao clima, né? Vamos dizer, uma pesquisa de clima para entender como é que tá tudo isso. Como que, para poder falar assim, então, o governo, se você me notificar em alguma coisa, tá aqui, eu fiz uma pesquisa para poder comprovar como está a saúde dos meus colaboradores. Aí, nesse sentido, eu vou desenvolver um plano de ação para as melhorias aonde foram apontados algum risco, vamos dizer assim, cuidando da saúde. Eu acredito que você também esteja sendo muito procurada para documentar as empresas, para fazer esse levantamento de dados, como que funciona isso. O empresário olha para você, está assistindo a gente hoje e fala assim, meu Deus, eu preciso cuidar disso. A primeira vez que eu estou ouvindo, ouvi falar muito pouco, foi uma conversa de corredor com amigo, qual atitude que eu devo tomar agora? Em relação a aplicar uma pesquisa, a pesquisa depende do tipo de pergunta, a natureza dessas perguntas, porque não necessariamente vai contemplar todos os fatores
de risco psicossocial que o MTE está exigindo. Tá, e o que é o ideal? Fala pra gente o que é o ideal. Existem ferramentas europeias, são 3 propriamente, que são de avaliação de risco psicossocial, Certo. só que elas não são brasileiras, Aham. mas são utilizadas e sustenta a questão de avaliação psicossocial. E tem uma brasileira, especificamente, que está dentro dessa última formação que eu fiz, que ela sim, ela é específica, que contempla esses 13 fatores. Certo. Então, em nível de assertividade, ele vai sustentar mais em Joia. documento, ele vai mostrar, olha, porque, exemplo, o governo, ele quer mapear nesse levantamento assédio moral e sexual. Então, a ferramenta que você vai utilizar, ela tem que ser avaliada. Tem que ter perguntas que avaliem esse aspecto. Certo. Um outro aspecto é clima organizacional. Então, Tá. também vai ter perguntas sobre clima. Depois, Joia. perguntas sobre sobrecarga de trabalho, sobre trabalho remoto. Então, ele tem esses 13 temas. E precisa ter esses 13 temas. Porque Tá. senão, é para esse tema que o Ministério está pedindo. Então, qual ação que a gente vai fazer sobre isso? Ou Então, seja, não basta simplesmente fazer uma pesquisa de clima que achar que é o suficiente para subir lá no DET, que não vai funcionar. Se o governo bater na porta, você vai ter que ter outro Sim. tipo de avaliação. talvez ele peça mais informações. Fala assim, Certo. olha, avaliou X coisas, está faltando Y ainda. E aí você precisa buscar esse Y para poder complementar esse documento. Tá. Por isso que dentro da cartilha, do guia que o Ministério do Trabalho e Emprego desenvolveu, ele coloca lá que precisa ser um profissional capacitado a fazer avaliação de risco psicossocial. Aham. Então, não pode ser assim, uma ferramenta muito simples, ou uma ferramenta que não vá contemplar tudo. Tem que ser uma ferramenta ali... Ele não dá o tipo de ferramenta, o nome da Certo. ferramenta. Tá. Mas ele cita que precisa ter toda essa sustentação para validar, para ser validada. Certo. Aí vamos dizer assim, tive muito afastamento, certo? Pelo CDF, como você está colocando. E aí, o Ministério do Trabalho me mandou uma notificação lá pelo DET e falando, olha, o que está acontecendo? O que você está fazendo aí com os seus colaboradores? Então, ele entrega essa análise. E o que mais? Mostra o plano de ação. Se ele não tiver nada disso, é passível de multa. Seria isso? Na verdade, ele vai exigir o PGR atualizado com que é o PGR? O que significa PGR? É o Programa de Gerenciamento de Riscos. Certo. Esse PGR, toda empresa tem que ter. Ele é um documento que contempla ali todos os cargos, as complexidades desse cargo, tanto a nível de ergonomia, riscos químicos, biológicos e também agora os riscos psicossociais. Então, ele é vai ter que ter esse adendo dentro do PGR. Entendi. Então, dentro do documento também vai ter que ser lá mapeado o que foi mapeado e plano de ação ali. Como se fosse um 5W2H, você coloca a matriz ali. Tá. Eu tô pensando aqui naquele empresário. Empresário, veja se você concorda comigo, mas na situação assim, eu não tenho um RH. Eu tenho meu escritório de contabilidade, que quando eu tenho algum problema, né? Funcionário tá pedindo demissão, eu ligo lá, ô, meu contador, o que eu faço? Né? Então, assim, esse PGR, o escritório de contabilidade, ele também ele não fornece isso. É a empresa de medicina e segurança do trabalho que fornece. Ah, ok. Então, aí tem os profissionais ali, engenheiro de segurança, tem os técnicos de segurança do trabalho. Independente da área. Todos os segmentos. Eles precisam ter essa documentação dentro da empresa. Ok. Isso e ela é renovada anualmente, teoricamente, que tenha periodicidade por cargo, mas em geral é anual. Certo. E agora ela tem que ser anexo essa documentação do psicossocial. Ah, junto. Certo. Então, vai o laudo do profissional que fez e anexo ao PGR junto a essa matriz, vai estar junto ali dentro desse documento. Então, na verdade, no DET vai aparecer ali a atualização da NR1, vai pedir o documento, que é o PGR. Tá. Então, ele vai pedir o PGR anexo NR1, alguma coisa assim, vai estar ali descrito. Então, não vai estar falando, eu quero o mapa.
Não é assim, tecnicamente ele vai pedir lá, eu preciso da versão atualizada do PGR que contempla a atualização da NR1, algo assim. Então vamos imaginar que a partir de agora, isso se você já não recebeu, né, empresário? Porque começou a valer ontem, a gente está discutindo a respeito disso hoje. Então vai lá no DET, né, Paty? Olha lá, checada, verifica se não está pedindo nenhuma atualização do seu PGR, da NR1, aonde você tenha que inserir lá o seu PGR e também o psicossocial, a avaliação psicossocial para isso. Uhum. Lembrando que um documento é totalmente diferente de outro, né? O psicólogo desenvolve essa parte e o PGR a medicina do trabalho. Na verdade, o psicólogo, aí entra também uma outra questão. No MTE não foi discriminado o tipo de profissional. Certo. Desde que ele tenha capacitação técnica. Então, não necessariamente precisa ser psicólogo. Tá. Mas entendendo que psicólogo entende de saúde mental e emocional, seria mais factível. E até mesmo se você tiver que responder alguma coisa, algum risco mais sério, alguma coisa mais aprofundada, né? Mas mesmo assim ele não foi citado. Então, se você, empresário, na hora de contratar um profissional, é legal ver toda a parte curricular dele. Às vezes não necessariamente ele é um psicólogo, mas ele tem capacitação técnica, ele estudou para isso. Aí tudo isso eu dou esse alerta, porque é um momento agora, né, de poder entender, nossa, quem que eu contrato? No MTE fala, é a organização que decide isso. Então não está falando, não é a critério da empresa de medicina e também nenhum psicólogo que venha falar, bom, eu tem que ser eu. Também não é isso. A gente tem que ver que tudo nesse sentido, de acordo com o MTE, né, do guia lá que ele está explicando, é a organização que vai escolher. Certo. Então, é ela quem vai decidir os profissionais e as empresas que vão cuidar dessa questão. Tá. E, Paty, você tem recebido mais algum questionamento que seja comum dos empresários em relação ao NR1? O maior é a questão da parte de documentos, o que fazer, como fazer dentro da parte de implementação, né? Como que eu faço a avaliação desse ambiente e como que vai gerar documento, porque agora tudo que é feito vai ter que ser documentado. Tem várias empresas que já cuidam de saúde mental e emocional dentro da empresa. Eu falo, tem vários clientes que estão muito mais à frente, um passo à frente disso. A diferença é que para ele, agora ele vai ter que criar evidência. Eu falo que tem que criar um dossiê, ele tem que ter uma pasta ali, o RH, com tudo que tem sido feito, com a política desenhada. Olha, a gente faz lá um treinamento de liderança. Então, tem que ter registro, lista de presença, foto. Ele vai construindo essa documentação. Lá na frente, caso ele venha a ser notificado ou chegue um processo trabalhista para ele, que seja questionado isso, ele pode pegar essa documentação com essas evidências e apresentar para a justiça. Falar, olha, a gente sempre trabalhou dessa forma, tá aqui, tal. Então, isso que acaba protegendo o empregador nesse sentido. A gente precisa ter esse tipo de orientação que eu tenho dado para os empresários. É bastante coisa, né? É bastante coisa. Para quem não tem nada, até nem tem muito essa pauta, nunca trabalhou, nunca investiu em saúde mental dentro da empresa, eu falo que é um caminho um pouco mais, tem que ser acelerado, né? Por conta do tempo que nós temos aí. E precisa ter esse olhar, né? Começar a investir. Então, ele tem um caminho maior. Mas para quem já faz algo, já tem, é mais criar a documentação. Tá. Sabe o que me chama a atenção? Aí vamos trazer um pouco para esse universo das vendas ou da parte de liderança como um todo. A gente foi lançado agora, recentemente, o filme O Diabo Veste Prada 2, né? E na hora, quando eu falei assim, vamos conversar a respeito disso, foi uma coisa que me bateu. Eu falei assim, é interessante a gente fazer essa analogia. Não sei se você já assistiu, se não foi, vá, porque é muito legal, é muito bom. Se não assistiu um, assiste um, depois vai ver o 2, para poder fazer sentido, né, Paty? Senão não faz. Mas ali, quando a Miranda, na tratativa, na reunião, né, ela começa a falar alguma coisa, é a secretária dela que, vamos dizer assim, era feita, vamos dizer assim, de uma pessoa
de um fantoche dela, né? Tem que seguir as ordens do jeito que ela quer. Então, aí chega a secretária e fala, não, isso você não pode falar e tal. Outro momento que ela fala, né? Eu não posso falar a respeito disso. Um olhar diferenciado. Só que a gente sabe que muitas vezes no ambiente de trabalho isso existe. Ou até mesmo não pelo gestor, pelo empresário, pelo proprietário da empresa. Mas dentro do setor, um ambiente tóxico, onde que as pessoas tenham dificuldade de relacionamento e de um bom ambiente de trabalho. Isso também é um risco, não é? O empresário precisa olhar para isso, né? Precisa, e muito mais agora, porque um dos fatores de risco é assédio moral e sexual. Então, vai ser mitigado, vai ser avaliado dentro da empresa através do próprio questionário, né? Certo. Então, muitas coisas, às vezes, por muito tempo foi muito velado isso, não foi muito exposto, e agora virou algo a ser preocupante, com certeza, né? E trabalhar esse ambiente. Sim. Então, eu tenho percebido que tem aparecido mais casos, mas talvez por estar até então era um pouco mais guardado o assunto. E foi mudado, né? Antes não tinha muito essa preocupação mesmo. Vou pegar o filme mesmo, tem 20 anos aí de existência, do primeiro para o segundo. 20 anos atrás era uma tratativa, 20 anos depois tá tendo esse olhar, essa preocupação. Olha quanto tempo precisou, né? Sim. Até pensando agora em mercado de trabalho, ambiente corporativo, tá totalmente agora tendo essa pauta. Lógico que eu acredito que tem que ter o equilíbrio sobre isso. Vejo que as pessoas ainda não têm muita informação sobre o que é, de fato, o que caracteriza um assédio moral, um assédio sexual. Às vezes o tema em si, ele é algo preocupante, mas as pessoas também têm que ter conhecimento do que é para poder saber avaliar. Sim. Então isso falta, acho que essa conscientização as empresas precisam trabalhar dentro dos ambientes, não só falar do assunto, mas o que falar e como tratar, porque às vezes a pessoa olha e fala, bom, isso aí não é assédio. Não, isso aqui é assédio. Então começa a ter uma tratativa correta sobre esse tema, não só esse, mas sobre outros também. E para isso, aí vamos trazer para o universo das vendas, né? A gente sabe que vendas exige muita cobrança, batimento de meta, autocobrança muito grande, a pessoa se cobra para ter resultado, então pode vir a pressão do líder, como também pode vir a própria pressão, né? O seu psicológico tá lá tenso pelo fato de você não estar batendo meta. Então, o empresário precisa também tomar esse cuidado de como que o líder de vendas está olhando para isso, como que é tratado esse colaborador, não é? Com certeza. O papel da liderança agora, a liderança mais preparada, pensando em atualização aí da NR, é fundamental. Olhar como que ele vai trabalhar a linguagem dele, como que ele vai se referir, como que ele vai cobrar. Essas funções do cargo, elas são inerentes, assim, não vai mudar. A pressão sobre metas, ela vai continuar existindo, mas a forma como isso vai ser feito tem que ser diferente, tem que ser remodelado aí. E o líder, ele precisa ter essa atenção, porque querendo ou não, vai dar ali um apontamento, às vezes médio para alto, sobre pressão, que é um fator de risco. Mas aí tem que ter o plano de ação casado, tá? Como que a empresa tá atuando sobre esse fator, porque isso faz parte. Isso é do cargo, não vai mudar. Ó, e gente, eu vou aproveitar o gancho, Paty. Mel, não sei se você tem pronto aí, a gente não combinou, mas você pode buscar, se você encontrar. Faz muito sentido o raio-x de alta performance nas vendas que eu coloco na minha plataforma. Ah, legal. Então, ó, tá aí, ó, o QR Code para você clicar, fazer a leitura aí e comprar. O que eu pensei na hora de montar esse teste, Paty? Ver se faz sentido. É uma avaliação que o próprio vendedor vai fazer sobre ele. É um auto-feedback. Então, tem 8 habilidades ali que são inerentes da área de vendas que esse profissional precisa ter. Então, ele vai se avaliar dando notas de como que ele está. De 0 a 10, como que ele se classifica nisso. E daí entender quais são os pontos fortes que ele tem e quais são os pontos de melhoria. Então, e aí fica muito mais fácil também do líder conversar, não é? Muito. Porque ele vai
justamente conversar com esse vendedor nos pontos que ele realmente precisa. Sim. Olha, então não é uma nota que eu, líder, estou dando para você. É uma nota que você se deu, você se avaliou dessa forma. Quais são as suas dificuldades e onde eu posso te ajudar? Eu acho que isso sim é uma liderança efetiva e afetiva, né? Para justamente trazer esse vendedor para perto, para ele poder entregar o resultado que ele precisa, e não simplesmente uma cobrança e falar, tô vendo que você não tá entregando o resultado que você deveria. Faz sentido isso? Total, até porque dentro dos riscos psicossociais, lá tem como fator a ausência de feedback. Ah lá. Então, às vezes, a liderança muito distante, muito afastada. Então, esse tipo de ferramenta, ele contribui para controle e cria essa proximidade, essa relação do feedback, porque ele entra como fator de risco quando não tem. Ah lá. Porque a pessoa ela se sente ali isolada, ela não se sente direcionada, automaticamente ela cria ali uma névoa, né? Achando que não está tendo um bom desempenho, tal. Então, pode sim. Faz total sentido utilizar desse tipo de ferramenta. Ah lá, gente, então tá aqui, ó. Acessa agora, faz aí, aplica com os seus colaboradores para justamente facilitar o seu dia a dia. E vendedor, quer fazer por conta própria, para você mesmo, é isso aí, é clicar aqui e fazer a leitura. Sabe por quê, Paty? Quantas vezes eu vejo nas mentorias que eu dou, nas consultorias, falo assim, gente, eu não tô indo bem, mas eu não sei onde eu preciso melhorar. E ter esse olhar, né? Eu falo assim, olha que interessante, aqui você precisa dar mais atenção. Então, vale a pena realmente fazer esse teste. Ele é super rápido e simples, tá? Então, bora lá. Paty, eu preparei um negócio aqui, que são os mitos e verdade, levando ao tema do nosso... tema principal. Isso, do nosso podcast. Então, eu vou fazer com você os mitos e verdades. Aí você fala se é mito e verdade e o que você acha a respeito disso, tá? Vamos lá. As empresas agora, elas são obrigadas a ter um psicólogo interno? Obrigada? Bom, é um mito, não é obrigatório. Mas seria bom, né? Seria bom, é importante. Trabalhar o plantão psicológico, né? Sim, um plantão psicológico, ou até o próprio RH estar mais preparado a uma ouvidoria ali, receber. Legal, joia. Deixa eu ver aqui. Qualquer problema emocional do colaborador será responsabilidade da empresa? Essa é boa, hein? Qualquer problema... ele vai ouvir, mas não que isso seja de fato, né, oriundo ali do cargo, da empresa. Então, ele não pode ser 100% responsável por isso. Ele tem que olhar se tem participação sobre, pensando aí num quadro de burnout, algo assim. Mas não, isso é mito também. E para comprovar a responsabilidade não é da empresa, aí vai essas ações preventivas que a gente conversou, então é assim que se comprova, né? Na verdade, a escuta, se puder, né, e nesse caso, tendo um psicólogo, é legal que ele passe por uma avaliação para poder entender o cenário. A empresa, ela pode orientar a pessoa a buscar um tratamento, ela só não pode assumir para si o caso. Então, pensar assim, vou pôr uma terapia aqui dentro. Não, porque isso é uma questão... E nem deve pessoa. Também, né? Porque senão ela é responsabilidade da empresa, aí ela assume 100% uma coisa que não é dela. Então, até a página 2 eu falo, a gente faz um trabalho ali de escuta, de entendimento, de orientação, dá caminhos para essa pessoa. Isso, de novo, entra na parte de registro. A empresa ela vai se embasar em registro, que foi feito um trabalho sobre aquela questão. E ela é direcionada, mas... Porque né, pensando em história de vida, a gente carrega já muita coisa, a gente já vem com muita bagagem aí emocional fora da empresa. Então, nesse sentido, a gente precisa ter essa cautela de não assumir algo, muitas vezes, que não tem relação com a empresa. E querendo ou não, isso também envolve um pouco a questão do recrutamento e seleção desse profissional, não envolve? De eu pegar já alguém que já tem um histórico de afastamento por depressão, esse tipo de coisa. Também tem que ter um olhar atento nisso? Sim e não, eu sempre olho, vamos pensar até em fatores físicos. Se a pessoa ela vem com um problema
mas ela está tratando, então que nem a parte emocional, ela tem aí um quadro depressivo, mas ela está sendo bem medicada, ela faz a terapia tá em dia, né? Que agora virou uma frase aí. Ah, é? Terapia em dia, né? Eu vi esses dias um boné escrito terapia em dia. Olha que legal, né? O pessoal tá trazendo esse assunto, né, melhor. Legal. Tá com a terapia em dia, tá fazendo tratamento, tá com um quadro legal, tá na avaliação de recrutamento, acho que isso não se torna discriminatório, né? Você tá vendo que a pessoa, ela se cuida. Sim. E isso é legal. E também vejo até para as questões físicas ali, na hora que você vai ver a pessoa que ela foi ali de uma maneira apresentável, você vê que ela tá bem, então é legal a gente ver esse estado emocional e físico como um todo. Então no recrutamento é legal observar isso, independente de ser só fator emocional. Perfeito. Eles têm que fazer uma avaliação como um todo. E é importante frisar isso, tem gente que fala, tudo bem, diminuiu a quantidade, mas ainda tem gente que fala, né, que eu não sou louca pra fazer terapia, eu não preciso disso, e não é por aí, né? Não. É autoconhecimento, é descoberta de como você é e aquilo que você precisa melhorar. Exato, então eu como, né, fazendo muito esse trabalho de recrutamento, de seleção, eu dou muito valor pro candidato que está se cuidando. Em níveis emocionais e físicos, fazer uma atividade física, ele cuida da alimentação. Eu acho que isso ele traz para a organização esse estilo de vida e aí é importante. Agora, não vou contratar porque a pessoa está com um quadro emocional depressivo. Né? Evitar de contratar por isso não. Mas desde se ela esteja ali fazendo um tratamento, esteja tu num nível ali de controle. Equilíbrio, legal, joia. Agora vamos lá. Empresas pequenas também precisam se adequar? Sim, as pequenas também. Ah lá, empresário, bora lá. Lideranças tóxicas podem aumentar os riscos trabalhistas? Muito, muito. Às vezes são eles os principais fatores ali que estejam propagando um ambiente ruim. Então, empresário, vamos lá. Paty, me corrija se eu estiver errada. Primeiro passo, entrar no seu DET e verificar se está tudo ok ou se o Ministério do Trabalho está exigindo uma atualização de NR1, certo? Sim. Alimentar o PGR lá dentro, não é isso? Inserir, se tiver em vigência, ele pode inserir. Fazer uma revisão que fale e inserir a atualização da NR1. Se não tiver, porque isso como é que diz? Me fugiu a palavra, mas isso, a vigência dele dura um ano, em média, aí tem que fazer novamente o PGR de novo. Aí pode ser que acabou de renovar. Mas é legal fazer uma revisão e incluir. Legal. E também a avaliação psicossocial, certo? O próprio diagnóstico de risco, ele contempla o psicossocial. Ele é isso mesmo, ele é o questionário. E aí os colaboradores vão preencher e aí já gera esse documento. Joia. E aí a partir de agora, ter um olhar muito mais voltado para fazer com que se prevaleça, para que fique tudo bem, em equilíbrio, essa saúde mental do colaborador, através de ferramentas, gente, não é nenhum absurdo, né, Paty? Então, olha só, dá um feedback, não é? Seja ele positivo ou corretivo, que as empresas têm muito hábito de dar feedback corretivo, mas o positivo passa batido, né? Então, isso também não é adequado. Então, tem que olhar para esses dois lados. Fazer reuniões para poder dar o alinhamento, direcionamento daquilo que o profissional precisa fazer. Também temos palestras, não é? Manter esse profissional, isso. Para gerar conscientização para os colaboradores sobre temas importantes. E tem tanto tema importante, não é? Eu lembro que nós, parceiras das Aros, né, junto com outros especialistas que já vieram alguns aqui,
A gente até definiu algumas temáticas, né, de palestras focadas nessa prevenção do NR1. Sim. Que são importantes. Nossa, gente, tem temas lá, a gente acha que é tudo voltado para a saúde mental. Não! Falar sobre atendimento ao cliente é importante, falar sobre gestão do tempo, como que o colaborador organiza as atividades dele, né? E não entra na ansiedade. A parte financeira. Financeira, o Enéas veio aqui. A gente bateu um papo muito legal e eu recebi também um outro especialista, que é o Yuri Fontes, e a gente entrou muito nessa questão do tigrinho, sabe? E isso daí é uma coisa que abala demais, né? Porque o colaborador gera uma dívida para ele, consequentemente, isso pode afetar a produtividade dele, o rendimento, a pressão dentro do ambiente de trabalho, ele tem um afastamento, não é? É um efeito cascata, assim. E aí precisa, se tem essa conscientização, se esse trabalho é feito, é bem melhor, né? Muito. Até a questão do empréstimo consignado agora, que estamos sofrendo, os RHs aí têm sofrido. Verdade, né? Que está tendo um volume muito grande. Nós não temos esse rastreio, a gente chega, né, geralmente no registro ali, depois que entra a pessoa, que você verifica, né, a questão da quantidade de empréstimo. E isso ele perde a percepção do que ele ganha, né, do salário dele. Tem gente que deixa o salário inteiro. Deixa. E para a empresa, não que a empresa seja responsável, mas o quanto que é importante trabalhar as informações sobre educação financeira, sobre ter esse olhar, né, desse consumo, se é realmente necessário. Porque realmente pega a parte emocional de novo. No impulso, você vai lá e faz. E não precisa, muitas vezes. Às vezes você pode ter uma organização ali do seu dinheiro que não precisaria. Sim. E, Paty, fala pra mim, você acredita que a partir de agora as empresas vão ter um olhar mais voltado para esse aspecto emocional dos colaboradores? Você acha que isso vai realmente vingar e o empresário vai enxergar isso como algo muito importante? Olha, eu acredito que sim, que vai aumentar esse nível de conscientização. Eu vejo que já existem muitas empresas que já têm isso, acho que só vai trazer um fortalecimento maior. Então, eu acredito que sim. Tem empresas que, assim, vão fazer o documento, vai mandar o documento, vai ficar por isso mesmo. Né? Se der algum problema, eu vou olhar para isso. O dia a dia, beleza, vai ficar do jeito que tá, vamos pensar assim. Mas aí vai ter o outro ano, né? Vai ter 2027, que vai ter que ter uma atualização também, assim como o PGR vai ter que atualizar os riscos psicossociais. E pode ser que dê o mesmo mapa e a situação aí comece a gerar esse acúmulo. Não foi feito nada, o plano de ação não foi efetivo. Tá. Não sei, a gente não sabe exatamente tudo como que vai ser. Como que o governo vai se comportar com tudo isso. Mas eu sinto que melhor, né, prevenir do que remediar, né? Sou muito dessa ideia. Com certeza. Tem algum ponto, algum aspecto que a gente não debateu aqui que você gostaria de deixar de recado para o empresário? Olha, eu acho que a gente passou pelos principais. Pelos principais, legal. Não acredito que a gente contemplou tudo. Em 1 hora deu para falar tudo. Ai, que beleza. Gente, vamos lá. Se ficou qualquer dúvida, se precisa de mais alguma informação, Paty, a gente sempre deixa o Instagram aqui, pode deixar, podem procurar a Patrícia. Eu posso dizer que eu super recomendo fazer uma mentoria online com você, né, Paty? Para poder esclarecer essas dúvidas, verificar a documentação, o que coloca, o que não coloca. Você dá essa assessoria, né? Sim, sim. Legal. Traz o cenário ali, eu avalio e dou caminhos para a pessoa de como ela deve prosseguir com os documentos. E até uma avaliação psicossocial você também faz, né? Esse diagnóstico de risco eu faço pela minha última formação, me capacitou em estar fazendo de acordo com o que o Ministério do Trabalho e Emprego está exigindo. Então, olha quanto recado importante que tem aí, gente. Vai fazer a avaliação, procure um profissional que realmente esteja atualizado em tudo isso que está acontecendo. Você fez o curso, você tem uma especialização focada na NR1, é isso que precisa buscar. E a gente sabe que a Patrícia, ela buscou essas informações, pode te atualizar a respeito de tudo, dar a orientação adequada de como fazer
correto para você, vamos dizer assim, minimizar qualquer risco, porque a gente não pode falar que promete qualquer coisa, né, Paty? E até mesmo entendendo qual é o cenário da empresa. Mas até um plano de ação para saber o que precisa ser melhorado, quais são as ferramentas. Às vezes a gente acha que, nossa, mas vai ser um baita investimento. Não, gente. É organizar a casa para você não ter problema futuro. E às vezes não vai custar nada, porque o plano de ação pode estar dentro do seu negócio para você fazer a aplicação adequada de ferramentas de gestão, né? Talvez só isso baste. Então, por que não olhar? É importante, eu tenho certeza que o seu negócio tem um propósito, você tá aí, você quer dar continuidade nele, então tem que olhar com isso com muito carinho também, não é, Paty? Com toda certeza. E, Paty, aqui, sabe o que eu faço? Deixa eu pegar meu livro aqui. Chega no final, eu sempre abro em alguma temática e, por incrível que pareça, sempre bate com o assunto que a gente está falando, alguma mensagem que seja bacana, né? Então, eu vou abrir aqui, ó. Olha só. Você afia o seu machado? Uma reflexão sobre gestão empresarial, mudanças principalmente sobre você. Então, em time que está ganhando não se mexe, eu não concordo totalmente com ele. Sabe por quê? Quando a empresa está no sucesso, é necessário refletir e buscar respostas para perguntas como: por que não tivemos ainda mais sucesso? O que falta para alcançarmos números maiores do que estes? Então, afie o seu machado e o de sua equipe. Treino, treino, treino. É o que se fala aqui, que se fala pela equipe Zaros. Muito bem, olha lá, tá vendo? Então, gente, e trabalhar essa questão da NR1, olhar para isso, é justamente afiar o machado, não é? De todo o time, para que todos estejam bem equilibrados, não é? É diretoria alta, né? Toda a parte da liderança que está à frente. Quanto que é importante agora ter essa capacitação, ter esse olhar. Isso vai fazer total diferença daqui para frente. Gratidão. Ai, eu que agradeço. Olha Gratidão, como passa você rápido, viu? gente. Não é? É muito rápido. Porque o papo é gostoso, porque tem tanta informação importante para passar. E eu tenho certeza que quem tá ali do outro lado nos assistindo também, ó, passou rapidinho e vai te buscar para saber mais, para colocar a casa em ordem. Eu fico à disposição. Agradeço muito o convite mais uma vez. Foi uma honra. Eu fiquei super feliz. Na hora que você falou, vamos fazer, vamos, deixa. Ai, gratidão, Paty. Deu. E que ótimo. Gratidão mesmo. Eu agradeço. Sucesso na sua carreira sempre. Pra nós. E que transforme ainda mais empresas e mais vidas com o seu trabalho. Amém. Pra nós. Gratidão. Gente, um grande beijo e até a próxima.